Você já se perguntou se as lutas que acontecem no nosso mundo são apenas eventos aleatórios ou se há algo mais por trás disso? Se sim, então Daniel 10 e 11 são para você. Esses capítulos nos lembram que Deus está no controle da história, mesmo quando parece que o caos reina. Ele conhece o futuro, tem um plano e está fazendo com que todas as coisas cooperem para os seus propósitos. Nesses capítulos, vemos uma visão abrangente de impérios, reis e guerras, mas por trás de tudo isso, vemos a mão de Deus guiando a história rumo à sua vitória final. A história começa com Daniel em um tempo de profundo luto e jejum. Por 3 semanas, ele esteve buscando a Deus e, finalmente, um ser angelical aparece para ele. E não é qualquer anjo. É um ser poderoso e radiante, como um anjo de alta patente enviado para entregar uma mensagem de Deus. Mas aqui está algo fascinante. O anjo diz a Daniel que foi atrasado por 21 dias por causa de uma batalha espiritual com o príncipe da Pérsia, uma força demoníaca que se opõe aos propósitos de Deus. Amigo, nunca se esqueça de que há uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores da história humana. Os conflitos que vemos no mundo não são apenas sobre política ou poder. Eles fazem parte de uma luta maior entre Deus e as forças do mal. O anjo então revela a Daniel uma profecia detalhada sobre o futuro, com foco na ascensão e queda de impérios. No capítulo 11, vemos uma série de reis, frequentemente chamados de Rei do Norte e Rei do Sul. Esses reis representam governantes poderosos dos impérios grego e persa, especialmente durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento. A profecia descreve suas guerras, alianças e traições em detalhes vívidos. Por exemplo, lemos sobre um rei que se exaltará acima de todo Deus e até profanará o templo, estabelecendo uma abominação que causa desolação. Daniel capítulo 11, versículos 36 e 31. Isso prenuncia as ações de Antíoco Epifânio, um governante grego que perseguiu os judeus e profanou o templo no século II a.C. Mas isso também aponta para uma figura futura, o Anticristo, que se oporá a Deus e ao seu povo nos últimos dias. Agora, você pode estar se perguntando, por que tudo isso importa para mim? Aqui está o motivo. Essas profecias nos lembram que Deus é soberano sobre a história. A ascensão e queda de reis, as batalhas, as alianças, tudo está sob o controle de Deus. Mesmo quando o mal parece estar vencendo, Deus está executando o seu plano. E, em última análise, essas profecias nos apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo. Assim como esses reis e impérios se levantam e caem, chegará o dia. Quando Jesus voltar para estabelecer seu reino eterno, todo poder terreno se curvará diante dele e todo inimigo será derrotado. Essa é a esperança que temos como crentes. Não importa o quão caótico o mundo se torne, Jesus voltará para consertar todas as coisas. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, precisamos lembrar que Deus está no controle. Mesmo quando o mundo parece estar fora de controle, os reis e impérios da visão de Daniel podem parecer distantes, mas o mesmo Deus que guiou a história naquela época está nos guiando hoje. Quando vemos guerras, turbulência política ou até lutas pessoais, podemos confiar que Deus ainda está em seu trono. Ele vê o quadro completo e está fazendo com que todas as coisas cooperem para os seus propósitos. Segundo, precisamos estar conscientes da batalha espiritual ao nosso redor.
Assim como o anjo lutou contra o príncipe da Pérsia, há forças espirituais atuando em nosso mundo hoje. Efésios 6,12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Todas as manhãs, você precisa se levantar, se vestir e colocar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, e permanecer firme na batalha. Terceiro, precisamos viver com uma perspectiva eterna. Os reis, na visão de Daniel, podem ter parecido poderosos em sua época, mas os reinos não duraram. O mesmo vale para os governantes e poderes do nosso mundo hoje. Eles podem parecer fortes, mas são temporários. Apenas um reino durará para sempre, o reino de Deus. Como crentes, nossa esperança não está em governantes terrenos ou soluções políticas. Nossa esperança está em Jesus, que um dia voltará para estabelecer seu reino eterno. É por isso que podemos viver com confiança, mesmo em tempos incertos. Sabemos como a história termina. Jesus vence. Por fim, precisamos ser fiéis diante da oposição. Assim como Jesus enfrentou perseguição por parte dos reis. Na visão de Daniel, podemos enfrentar oposição ao vivermos para Cristo, mas podemos nos encorajar com o exemplo de Daniel. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo em uma terra estrangeira. Deus o usou poderosamente. Quando permanecemos firmes na fé, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos, não importa os desafios que enfrentamos. Daniel 10:11 nos lembram que Deus é soberano sobre a história e que Ele está trabalhando em todas as coisas para a sua glória. A ascensão e queda dos reis, as batalhas, a guerra espiritual, tudo faz parte do plano de Deus para estabelecer o seu reino. E um dia, Jesus voltará para estabelecer seu reinado eterno. Até lá, podemos viver com confiança, sabendo que Deus está no controle e que nosso futuro está seguro nele. Portanto, permaneça firme, confie em suas promessas e mantenha os olhos fixos no Rei que há de vir. Porque quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E esse é o nosso futuro. Um futuro pelo qual vale a pena esperar.